Olá, bom dia a todas e todos, a todo mundo que está acompanhando. Meu nome é Beatriz Gonçalves, eu sou analista de urbanismo no Instituto Cordial. Eu vou fazer uma audiodescrição, que é um recurso para traduzir em palavras o que está sendo mostrado visualmente, para aumentar um pouquinho mais a acessibilidade da live. Eu sou uma mulher branca na faixa dos 25 anos, eu tenho um cabelo castanho escuro, curto na altura do ombro, bastante ondulado, cacheado. Eu estou usando um óculos de aro marrom redondo, estou usando um fone de ouvido branco com fio e uma regata, e atrás de mim tem uma cama e uma parede azul. Bom, feita a minha audiodescrição, eu quero desejar boas-vindas a todos na live Tarifa Zero, Impactos para a Saúde Pública do Painel Brasileiro da Mobilidade. Já peço para todo mundo se inscrever no canal, para quem ainda não está inscrito, deixar o seu like, clicar no sininho também para receber as notificações. Nossas lives são a cada 15 dias, mas também tem vários conteúdos aqui no canal do YouTube do PBM. Sigam as nossas redes sociais também para não perder nenhuma live, para também não perder nenhum conteúdo. Fiquem à vontade para se apresentar no chat, quem está assistindo, para também deixar perguntas no chat para os nossos convidados. E lembrando que essa live vai ficar disponível no YouTube, então quem precisar sair um pouquinho mais cedo também vai poder recuperar depois para ouvir o resto da discussão. Eu vou fazer uma breve apresentação do Instituto Cordial e do Painel Brasileiro da Mobilidade. Então, o Instituto Cordial é um centro de articulação pesquisa independente, chamado Think and Do Tank, dedicado à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Instituto Cordial tem algumas frentes de trabalho, como dados, obesidade, mobilidade, que é o que reúne aqui a gente hoje. E ano passado nós fomos um dos think tanks com um policy brief aprovado para o G20, o G20 através do T20, na verdade, né, que é um fórum para think tanks e centros de pesquisas contribuírem com análises, pesquisas e recomendações políticas sobre questões globais importantes. E no nosso caso foi sugerir sobre uma arquitetura de dados mundial para melhorar as análises, né, de políticas públicas a nível mundial. Dentro da frente de mobilidade está o Painel Brasileiro da Mobilidade, que é uma iniciativa nacional que busca contribuir para o desenvolvimento de uma mobilidade mais acessível, segura e sustentável no Brasil. Com o PBM, né, o Instituto Cordial contribui diretamente para 5 dos ODS da ONU, e os nossos parceiros estratégicos são a WRI Brasil, a Vital Strategies e a Frente Nacional de Prefeitas. E o projeto Atrai Bikes, mais dados para melhores infraestruturas cicloviárias, que foi reconhecido pelo governo federal como uma iniciativa que fomenta ambientes mais favoráveis para a mobilidade por bicicleta no Brasil. Então, também foi uma conquista super legal. O Painel Brasileiro da Mobilidade é uma realização do Instituto Cordial e os nossos patrocinadores são o Itaú e a Uber. Você já sabe, mas é importante lembrar que o Painel Brasileiro da Mobilidade é alinhado aos princípios de um sistema seguros, ou seja, a gente parte do princípio que nenhuma morte ou lesão grave no trânsito é aceitável, que os humanos cometem erros, mas que os humanos também são vulneráveis a lesões. Então, para que a gente consiga criar, né, realmente um sistema seguro, é importante entender que a responsabilidade é compartilhada entre diversos atores envolvidos direta e indiretamente com a temática da mobilidade, e é importante que essa gestão seja integrada e proativa entre todas essas áreas de atuação. E aqui do lado tem algumas áreas previstas, como planejamento e uso do solo, melhorias nas opções de mobilidade, gestão da velocidade, fiscalização, lei, regulamentação, entre outras. O PBM tem articulação com as 155 maiores cidades do Brasil, com mais de 200 mil habitantes, e nós temos 4 cidades-sedes, que são as nossas cidades parceiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza. O PBM trabalha em ciclos anuais, em 7 eixos de trabalho. Então, começando com uma área de articulação, nós temos o cenário de referência, onde a gente mapeia os principais temas que vêm sendo discutidos em relação à segurança viária e à mobilidade sustentável no geral. E também não só os principais temas, mas também os principais atores. Então, quem são esses stakeholders, como eles se articulam entre si, como eles se posicionam, como eles atuam, e como, né, eles conseguem se integrar com essas diversas temáticas que são mapeadas. E aí, com esse mapeamento, a gente também tem as atividades e encontros, que nem a live que a gente tem aqui hoje, que são oportunidades, né, para a gente identificar consensos, dissensos e oportunidades de gerar ação articulada, né, com todas essas ações dentro dessas temáticas que são mapeadas. Nós também temos a frente de dados e indicadores, onde a gente trabalha com base de dados complexos para qualificar esses dados, para que eles possível
que seja possível, né, deles serem utilizados para basear políticas públicas e políticas no geral. É sempre importante lembrar que as políticas devem ser sempre baseadas em dados e evidências, e tudo isso ajuda, né, a apoiar essa frente de conhecimento aplicado, onde a gente desenvolve estudos e conhecimento, né, realmente para conseguir embasar essas ações. Todas as nossas publicações estão no site do Painel Brasileiro da Mobilidade, mas quem quiser também dá para acessar com o QR Code aqui do canto superior direito da minha tela. Temos também a frente de comunicação e disseminação, então, de novo, convido todo mundo a seguir nossas redes sociais. Lá a gente compartilha um pouco do que vem sendo desenvolvido pelo PBM, mas também todo esse mapeamento de temáticas, o que vem sendo discutido, referências, então tem bastante coisa legal por lá. E, por fim, nosso eixo, né, de incidência direta, onde a gente pega todos esses eixos de trabalho e realmente transforma, né, em ação articulada para a mobilidade segura e sustentável. O PBM também agora tem a rede PBM, que é a nossa rede de cidades para uma mobilidade segura e sustentável. A rede PBM tem como objetivo facilitar acesso ao conhecimento e a troca de experiências entre as cidades brasileiras para contribuir com a elaboração e implementação de políticas públicas em mobilidade segura e sustentável. Lembrando que a rede não tem custo aos municípios, a gente já vem desenvolvendo uma série de atividades com as cidades já participantes da rede, então se alguma cidade que está aqui com a gente hoje ainda não conheceu, não conhece a rede PBM, ainda não acessou a nossa manifestação de interesse, também tem aqui o QR Code para acessar, mas também no fim dessa live a gente também vai mandar o link, caso seja de preferência, para fazer a manifestação. E pronto, é isso. Esse é o PBM. Bem-vindo a todo mundo que está chegando agora, a Thaís, a Edmilson, o Sidney. E para dar início às nossas apresentações, o Gustavo Barros, que é assistente de pesquisa e articulação do Instituto Cordial, que vai conduzir esse debate comigo. Bem-vindo, Gustavo. Olá todo mundo, bom dia. Oi, Bia, como vão? Bem, fazendo minha descrição rápida, eu sou um homem na casa dos 20 e poucos anos, tenho cabelo curto escuro, uma barba por fazer também escura. Eu uso uma camisa azul, também bem escura, quase preta, e no meu fundo tem um fundo digital do PBM que simula um pouco aí as coisas do trânsito e da mobilidade, como faixas de pedestre, esquinas, setas e pontos. Bem, queria chamar os nossos convidados. O nosso primeiro convidado é o professor Ricardo Brandão. Ricardo é professor associado da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e é coordenador do LAVA, o Laboratório de Vida Ativa. Trabalha com as relações entre o desenvolvimento urbano, mobilidade, a promoção de atividade física e o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Bem-vindo, professor Ricardo. Olá, pessoal, tudo bom? Agradeço o convite. Não sei se eu já me apresento formalmente agora. Tá Pode bom. Fazer só de descrição, Ricardo. Então, tá bom. Eu sou um homem de 46 anos, cabelos cada vez mais grisalhos, uso óculos, um óculos redondo, meio alaranjado, barba também um pouco por fazer, uma blusa verde musgo, e atrás de mim uma parede branca com uma porta e uma plaquinha que eu adoro, que está escrito ali, eu estou na minha casa hoje, está escrito: se for de paz, pode entrar, que eu comprei na casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado, em Salvador, na Bahia. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Muito bom lhe receber. Bem, chamando então nossa segunda convidada é Cristiane Costa. Ela é engenheira da mobilidade pela Universidade Federal de Itajubá e mestre em transportes pela Universidade Federal de Minas Gerais. É engenheira de transportes do Departamento Municipal do Trânsito de Mariana, em Minas Gerais, e é responsável pela gestão operacional do sistema de transporte público Tarifa Zero do município, desde sua implementação. Bem-vinda também, Cristiane, bom lhe receber por aqui. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer o convite. É sempre um prazer poder compartilhar a experiência de Mariana com o programa Tarifa Zero. Bom, vou fazer minha descrição também. Meu nome é Cristiane Costa, eu sou uma mulher preta, tenho 30 anos, meu cabelo é preto, tá preso, estou utilizando um fone de ouvido preto e vermelho, um óculos de grau marrom, estou utilizando uma blusa preta e estou sentada numa poltrona com uma parede branca ao fundo.
Obrigada, Cristiane. Obrigada, Ricardo. Então, a gente vai iniciar as nossas apresentações com o professor Ricardo. Depois, em seguida, a gente vai ter a apresentação da Cristiane. E aí, depois das apresentações, a gente vai dar início à discussão e ao debate. Então, por isso também, quem está acompanhando a gente, fica à vontade para deixar perguntas no chat para os nossos convidados, que vem bastante coisa legal por aqui. Então, Ricardo, deixo a palavra com você. A gente não está te escutando, acho que você deixou no mudo. Pronto, só me confirmar se vocês estão vendo os slides, está tudo certo? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a Tarifa Zero, né, e saúde, que é parte hoje, é um dos projetos que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório de pesquisa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o LAVA, e vou tentar ser breve, sempre um desafio falar em 15 minutos, né, mas vamos lá. Para começar, eu queria contextualizar rapidamente, vou passar, tem algumas etapas eu diria que 2, 3 blocos da minha apresentação. A primeira delas, uma breve contextualização geral do porquê que eu considero importante a gente olhar para a Tarifa Zero. Primeiro, que nós sabemos que as pessoas continuam buscando viver nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Esses são os dados do ONU, de 70 milhões de novas pessoas vivendo em centros urbanos a cada ano. No Brasil, 85% da população já vive em áreas urbanas, então, assim, a gente precisa, obviamente, pensar um cenário em que cada vez mais teremos pessoas vivendo em grandes centros urbanos, né? E, obviamente, quando a gente pensa nisso, o transporte, a mobilidade urbana passa a ser um elemento muito importante. Queria destacar aqui uma série da Lancet que fala sobre Urban Design, Transport and Health e que traz uma série de elementos interessantes de como que um conjunto de características urbanas, seja ao nível regional, seja do desenho urbano local, que não vou aqui detalhar, possui uma relação direta com exposições de risco que, obviamente, dialogam com a saúde e doença das populações que vivem nas cidades, né? Assim, para não entrar em detalhes, cada vez mais a gente vem discutindo a perspectiva de cidades compactas, com acesso equitativo a empregos, a serviços, a áreas abertas de lazer, a equipamentos públicos, incluindo os de saúde, obviamente. Então, o que, na realidade, nós temos aqui como uma base de pensamento para também discutir a Tarifa Zero é o direito à cidade, né? O direito que as pessoas têm que ter de acesso ao espaço urbano de uma forma mais equitativa. Convido todos e todas a lerem um artigo recentemente publicado por um grupo de pesquisadores que a gente colabora também, em que eles trazem uma série de indicadores especiais ligados à questão de iniquidade que dialogam com a questão de saúde. É uma revisão muito bem feita, conduzida pela professora Ana e o professor Rodrigo Reis. E aí esse grupo formou, na realidade, o que nós chamamos de People, Health and Place Units, que é um grupo de pesquisadores, uma rede de pesquisadores que vem estudando as relações justamente entre pessoas, lugares e saúde. Convido a conhecerem também. E aqui, só para trazer um exemplo de como isso se concretiza no território, se a gente para pensar, por exemplo, a oferta de empregos formais na cidade de São Paulo, aqui vocês estão vendo o mapa da cidade de São Paulo, vocês vão perceber que parte importante da oferta de empregos é concentrada no centro de São Paulo. Então, você imagina um habitante de São Paulo, um cidadão de São Paulo que está vivendo na Zona Sul, lá no sul, na Zona Sul de São Paulo, quão complexo é para ele arranjar empregos na medida em que a oferta principal de empregos localiza-se a uma boa distância no que diz respeito a deslocamentos diários. Uma das consequências que a gente vê na cidade de São Paulo são pessoas optando por viver em situações extremamente vulneráveis no centro da cidade, porque custear o transporte da Zona Sul, da Zona Leste, Zona Oeste de São Paulo, para buscar renda diariamente no centro, é inviável. Então, esse indivíduo prefere, por exemplo, viver em condições muito vulneráveis, em condições muito precárias no centro, do que todos os dias, por exemplo, ter que ter custos de transporte para se deslocar em busca de emprego e renda. Então, para tentar aqui finalizar essa primeira parte bem brevemente, o que a gente poderia estar discutindo é que a gente sim vive hoje uma crise de uso social do solo, uma crise do solo, uma crise de ocupação do nosso solo. Poderíamos citar vários exemplos, desde o assassinato de Marielle Franco, que passa por interesses de grupos paralelos sobre o uso desse território na cidade do Rio de Janeiro, ou até mesmo todo o lobby do setor imobiliário, quando discutiu recentemente o substitutivo do plano diretor municipal, que traz normalmente como uma consequência algo muito conhecido, que é espraiamento urbano e segregação socioespacial. Então, essa é um pouco a base contextual teórica
que também, de certa forma, dialoga com o que todos nós que estamos estudando e acompanhando há um bom tempo as questões do transporte, passa por uma crise não apenas urbana, mas uma crise especificamente no setor de transporte, que já se inicia antes da pandemia e, na realidade, talvez a gente sempre viveu uma certa crise de transporte no Brasil, e aqui uma imagem que todos vão provavelmente se recordar, das manifestações de junho de 2013, quando a população pedia escolas, metrôs, trens, ônibus, barcas, hospitais padrão FIFA, né? Esse debate ali reacende uma discussão sobre a questão das tarifas, né? Esse movimento ele é iniciado pelo aumento das passagens de ônibus, que é algo crônico no Brasil anualmente, né? Anualmente a população sente o peso das passagens que são reajustadas. Então, em resumo, o que a gente tem é uma crise nacional do nosso sistema de transporte. Na maior parte das cidades brasileiras, o transporte público é custeado pelos passageiros, pelas passagens, com raros subsídios em algumas cidades, né? E, portanto, um sistema de remuneração determinado, na maior parte das vezes, na quantidade de passageiros, né? Na roleta, e não necessariamente no custo real do transporte, que é algo que vem sendo discutido e implementado em algumas das cidades com tarifa zero nos anos mais recentes, né? Essa crise já existia antes da pandemia, se acelerou muito com a pandemia da Covid-19, porque se um sistema é subsidiado pelo pagamento da passagem e parte importante dos passageiros saem do sistema em função da Covid, né, da pandemia, você imagina que o sistema que já tinha problemas de sustentabilidade financeira acaba de quebrar de vez. Então, esse é, de certa forma, digamos assim, um gatilho que acaba levando a uma série de municípios a pensar, né, a tarifa zero como uma alternativa ou o subsídio ao transporte como uma alternativa, né? E também a gente não pode deixar de imaginar que a mobilidade urbana sem transporte coletivo seja algo viável, né? Não dá para imaginar que a gente espera que cidades tenham como transporte prioritário carros motorizados individuais ou motocicletas individuais para a população, ou seja, uma plataformização, uma uberização dos trabalhos, né? Então, o que a gente está falando aqui é de um modelo de gestão e financiamento do transporte coletivo no Brasil que não se sustenta mais. E mais do que isso, quando a gente vê quem é que paga por esse sistema, normalmente é a população de menor renda, né? Já que ela é a maior usuária do sistema. Em outras palavras, o que a gente está dizendo é que quem paga, quem pode menos e necessita mais desse transporte público, e o que poderia ser traduzido como um sistema altamente regressivo e não progressivo de transporte público. E os números não deixam mentir. Quando a gente olha longitudinalmente, aqui eu agradeço ao Daniel, que gentilmente cedeu essas informações para essa apresentação, a gente tinha, o que a gente percebe claramente é uma queda do número de viagens anualmente, né? Temos aqui nos anos de 2020, obviamente, uma queda em função da pandemia mais acentuada, mas quando a gente olha os números mais atuais, já pós-pandemia, o que a gente percebe em parte importante dos municípios brasileiros é que o número total de viagens não recuperou e não se recupera a patamares de anos anteriores ou de uma década atrás, por exemplo, em dados de 2013, seja para Rio de Janeiro, seja para São Paulo, e, portanto, um modelo de financiamento que é basicamente em muitas cidades, financiado pelo pagamento das passagens, ele acaba se tornando insustentável, levando a um ciclo muito vicioso, né? Menos gente pode pagar, a consequência são as operadoras reduzindo o número de ônibus na frota, o que, na verdade, enche ainda mais os ônibus, porque é uma maneira de cortar custos e é o passageiro que banca, então vamos encher os ônibus, né? Corta a linha, o sistema tende a não se financiar muito bem. No ano seguinte, você tem reajuste das passagens, que tira mais gente do sistema circulando, o que corta a linha. Então, você cria um ciclo negativo que, na realidade, está representando uma exclusão de parte importante da população ao direito, que é um direito constitucional, que é o direito ao transporte, né? Então, o que a gente aqui está discutindo, em última análise, é um sistema de transporte que hoje é considerado um serviço e para um modelo de transporte que é considerado um direito do cidadão, tal qual ele tem direito à educação, tal qual ele tem direito à saúde, que estão, inclusive, previstos no mesmo artigo da Constituição Federal Brasileira, né? E aí, para isso, buscando fontes alternativas de recursos que não dependam diretamente do passageiro. E assim nasce, então, a tarifa zero universal. Ela começa a se ampliar em uma série de municípios brasileiros. Então, aqui está uma curva desses municípios, hoje já em torno de 125 municípios brasileiros com gratuidade total ou parcial do sistema de transporte por ônibus, fundamentalmente, né? Seguidos de, por exemplo,
cidades nos Estados Unidos, França e Espanha. Então, essa figura já nos diz aqui também, essa imagem, que o Brasil hoje é o país que tem o maior número de municípios com tarifa zero, o que está aproximadamente atingindo algo em torno de 7 milhões de brasileiros beneficiados por essa política. Ela ainda é bastante concentrada, quando a gente vê a distribuição geográfica dos municípios, bastante concentrada na região sudeste, né? Aí a gente destaca Maricá, no Rio de Janeiro, que é, digamos, primeiro sistema mais consolidado de tarifa zero desde 2014. Em 2022, por exemplo, 36 milhões de viagens realizadas gratuitamente em Maricá. Temos hoje algo em torno de 14 cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, e isso é interessante falar, né? Na medida em que há sempre um questionamento de que a tarifa zero ela só serviria para cidades de pequeno porte. Então, a gente tem já, por exemplo, Teresina, com um sistema que nasceu há pouco tempo e não é ainda tão grande, mas que já é de tarifa zero, que é a primeira capital que implementa algum modelo de tarifa zero no metrô. Calcaia, que é hoje, digamos, uma vitrine também para a gente em relação à discussão de tarifa zero, com 355 mil habitantes, né? Alguns exemplos. E aí, por que é importante realmente a gente discutir isso? Né? Quando a gente vê o custo, o peso das despesas no consumo das famílias relacionados ao transporte, ele é bastante elevado. Né? Então, quando a gente analisa dados aqui de pesquisas nacionais, você tem alimentação, habitação e custos de transporte como as 3 grandes despesas no bolso da família brasileira, e o transporte girando em torno de 15% desses custos. E aqui à direita desse dispositivo, vocês veem, por exemplo, uma estimativa simples que a gente faz, né? Por exemplo, uma estimativa de R$220 de transporte por mês, se você considerar aí uma passagem de R$5 por dia, né? 2 passagens por dia, isso vai representar, por exemplo, 10% no orçamento de pessoas negras, né? E aproximadamente 6% de pessoas brancas, segundo dados de pesquisa de orçamento familiar. Rendimento mensal médio de 2.920 para homens e, considerando, né, 2.300 para mulheres, indicando que o valor da passagem do ônibus, inclusive, tende a pesar mais sobre as mulheres do que sobre os homens, como você vê as diferenças de renda média entre homens e mulheres no Brasil. Então, isso também tem uma discussão importante sobre gênero em relação à tarifa zero, impactando as mulheres, até mesmo porque nós sabemos que as mulheres tendem a ser as que mais utilizam o sistema público de transporte, porque elas, além de serem as trabalhadoras, elas tendem a ser as cuidadoras dos filhos, as cuidadoras dos idosos, etc. e tal, né? E a gente mostra também com os dados aqui da Rede Nossa São Paulo, mostrando o quanto que as pessoas deixam de fazer atividades sociais em função do custo da passagem, seja para visitar amigos, para ir a parques, a cinemas, a consultas médicas, a busca de emprego, como eu comentei anteriormente, e até mesmo para ir à escola ou até à universidade. Dentro dessa perspectiva, agora já encaminho para o meu terço final da minha apresentação, nós realizamos em abril de 2024 um primeiro seminário de colaboradores para começar a tentar olhar para quais seriam as possíveis interseccionalidades entre as políticas de tarifa zero e a saúde pública. Então, nós reunimos aí uma série de especialistas, aplicamos uma metodologia de diagrama de laços causais para tentar mapear e modelar a complexidade desse sistema e de todos esses atores envolvidos. Identificamos uma série de variáveis elencadas para compor esse diagrama de laços causais e criamos um diagrama de laços causais a partir do olhar desses especialistas, que eram da saúde, da mobilidade, do transporte, da economia, das ciências sociais, de um modo geral, e identificamos 4 grandes laços de reforço desse diagrama, um deles relacionando os possíveis impactos da tarifa zero sobre a economia de renda das famílias de baixa renda e toda a relação com a circulação econômica local, por exemplo, aumento de arrecadação de ICMS por causa da prefeitura, pelo aquecimento da economia local gerada pela economia de renda que essas famílias hoje têm, com o custo do transporte. Então, foi todo um laço de causalidade nessa direção, todo um laço de causalidade aqui, mas no canto superior esquerdo, relacionado ao acesso à saúde, acesso a serviços de saúde, acesso à rede especializada de saúde, acesso a pontos de vendas de alimentos saudáveis, que a gente sabe que é quando a gente olha para as questões alimentares, a gente percebe que existe uma grande relação entre desertos e pântanos alimentares e vulnerabilidade social em função da dificuldade de acesso a locais de vendas de alimentos, pontos de vendas de alimentos saudáveis, como feiras livres, por exemplo, né? Maior acesso a áreas recreativas de lazer e parques públicos para a prática de atividade física, então tem todo um bloco de causalidade nesse lado.
todo um bloco de questões ambientais e qualidade de operação do sistema. Então, isso tem sido confirmado por dados empíricos de algumas prefeituras, como que o sistema tende a melhorar a qualidade de operação, com o aumento do número de linhas, com o aumento do número da frota de ônibus, né? Com a explosão da demanda pelo uso do transporte público, que deixa claro uma demanda reprimida em função do custo da tarifa, né? Então, toda uma relação causal nesse sentido. E abaixo a gente identificou também, nessas causalidades mapeadas e modeladas, toda uma questão de como é importante a gente envolver o controle social, uma governança com participação social, para que seja capaz de enfrentar conflitos de interesses de determinados setores que poderiam se opor à implementação de políticas de tarifa zero. Com isso, nós mapeamos uma série de hipóteses, né, que poderiam ter relação com os impactos das políticas de tarifa zero, agrupadas inicialmente em relação a acesso a oportunidades urbanas, impactos relacionados à redução do custo de vida e impactos relacionados à mobilidade urbana e meio ambiente, como, por exemplo, também redução de emissão, migração modal, né? Essa é uma perspectiva, é uma hipótese a ser investigada ainda, redução de sinistros de trânsito em função da redução da migração modal que tem sido observada em alguns municípios, mas que precisam ser confirmadas por dados mais concretos e estudos experimentais naturais, etc. Redução do tempo médio de circulação entre origem e destino nas cidades, o que poderia oferecer um maior tempo livre. Então, nós temos alguns dados na literatura de, por exemplo, relato de mulheres que falam agora eu tenho mais tempo, porque em função da redução do trânsito, imigração modal e o sistema de transporte gratuito, eu tenho mais tempo para ir. Eu perco menos tempo me deslocando entre a minha casa e os meus locais de destino e trabalho. Isso me dá mais tempo livre para cuidar da minha família, para preparar um alimento ou coisas do tipo. Há relatos sobre isso na literatura. Então, aqui nós mapeamos um conjunto de possíveis impactos que relacionam as políticas de tarifa zero com saúde. Isso tem sido confirmado, não vou entrar em detalhes, isso tem sido confirmado com experiências de prefeituras municipais, então, dados empíricos de prefeituras de uma série de municípios que a gente vem monitorando, vem confirmando empiricamente essas hipóteses, né? O que, na realidade, vem nos permitindo cada vez mais desenhar um modelo de estudo para, de fato, investigar essas relações em campo em algumas cidades e municípios brasileiros. E aí eu já chego na minha partezinha final aqui da minha apresentação, trazendo aqui um trabalho que a gente está, nesse momento, desenvolvendo com o apoio do Ministério da Saúde e do Centro de Pesquisas em Saúde Coletiva da UERJ, e que é uma grande revisão de escopo da literatura, levantando dados de todas as... dos últimos 10 anos de literatura científica de diversos países que tentam responder um pouco a cada uma dessas hipóteses que eu acabei de mencionar para vocês. Eu não vou entrar em detalhes, a gente já está numa fase bastante avançada desse estudo. Só para vocês terem uma ideia, a gente parte de uma base, a gente levantou dados de 5, 6 bases de dados diferentes, não apenas de saúde, mas de economia e outras interdisciplinares. Partimos de 2.500 estudos e, após a aplicação de todos os nossos critérios de inclusão, chegamos a 194 estudos que foram, digamos, completamente analisados nos seus mínimos detalhes, né? Aqui à direita, todos os critérios de inclusão e exclusão, que eu não vou entrar em detalhe. Agrupamos e analisamos os resultados considerando uma série de variáveis, né? Então, desde questões básicas de identificação dos estudos, caracterização desses estudos, extração de dados de interesse como objetivos de cada estudo, variáveis mensuradas, instrumentos utilizados, desfechos de interesse, principais resultados, conclusões, e também mapeamos para cada um desses 194 estudos particularidades no que diz respeito aos modelos de implementação da tarifa zero, porque nós acreditamos também que as relações entre as políticas de tarifa zero e os possíveis desfechos municipais, especialmente em saúde, eles também possuem alguma relação provável com o modelo de implementação da tarifa zero, então a gente também está mapeando para cada um desses estudos esses modelos. E aqui alguns resultados bem ainda preliminares, né? Não estou trazendo tudo para vocês, mas o que a gente percebe em primeira mão, assim, é a primeira vez que eu estou falando sobre os resultados publicamente, que a maior parte, né, a maioria absoluta, quase 65%, aproximadamente 65% desses estudos selecionados tem como foco desfechos relacionados à maior demanda pelo uso do transporte. Então, assim, há uma tendência de resultados em que, de fato, confirma o que a gente vem vendo nos municípios, uma explosão na demanda pelo uso do transporte, né?
a redução do transporte individual motorizado, isso aparece em alguns resultados, embora existam resultados ainda conflitantes um pouco, se há ou se não há migração de uso de carros para o transporte coletivo, mas temos dados nessa direção. Parte importante, 28% dos estudos analisam esse tipo de desfecho de interesse, 9% dos estudos analisam desfechos relacionados, por exemplo, à redução da emissão de gases poluentes atmosféricos, o que é muito interessante, uma vez que isso também está relacionado ao plano de enfrentamento de doenças e agravos não transmissíveis, que é o plano de Dante do Ministério da Saúde, por exemplo. Nos chamou bastante atenção estudos que tratam muito das questões de equidade. 11% dos estudos selecionados têm como desfecho de interesse impactos que estão relacionados a gênero e raça, né? Acesso a oportunidades urbanas, de um modo geral, 6% dos estudos, e alguns estudos analisando, por exemplo, qual é o impacto da tarifa zero sobre a atividade física no lazer e nos deslocamentos diários. Há também alguma divergência, né? Alguns estudos mostrando que você provavelmente potencializa a atividade física no tempo livre de lazer, pela economia de tempo de deslocamento e redução de congestionamento. Por outro lado, provavelmente uma redução dos deslocamentos ativos diários, ou seja, atividade física como forma de deslocamento. Alguns estudos apontam na direção de que isso pode ser reduzido com a tarifa zero, mas, por outro lado, que é o que, na verdade, a gente gostaria que acontecesse, é aumentar a atividade física no tempo livre de lazer, o que traz todo um debate também que é muito caro para nós da área de promoção da atividade física, que se a gente está querendo promover a atividade física como uma escolha ou como uma necessidade. E o que a gente espera é que a atividade física seja, na verdade, uma decisão de escolha individual e não uma falta de oportunidade, uma falta de escolha, ou seja, se deslocar por necessidade e não por escolha, né? Em resumo, o que a gente observou nesses estudos é que se a literatura de 10 anos para trás, e o que se discutia sobre tarifa zero, basicamente era uma discussão muito tecnicista dentro do setor de transporte, hoje a gente já pode afirmar com bastante segurança que quando se discute tarifa zero na literatura científica acadêmica, a visão sobre os impactos estão se abrindo, para além de uma visão tecnicista de transporte sobre a viabilidade exclusiva do sistema, seja financeira, seja de tecnologia e inovação para monitoramento da frota, etc. e tal, que é o que a gente encontrava um pouco há tempos atrás, e hoje a gente já percebe que os acadêmicos estão mais interessados nos impactos mais transversais, interseccionais das políticas de tarifa zero. Foi isso que a gente encontrou, né? A gente percebe que as publicações elas vêm numa tendência de crescimento, então com um pico em 2024, com 39 publicações desse recorte que a gente fez, né? Das 194. Me chama a atenção que, obviamente, a maior parte dos estudos ainda são internacionais, estudos nacionais em periódicos internacionais, mas, por outro lado, olha que interessante, desses 194 estudos selecionados na nossa revisão, a maioria dos estudos tem como investigação, alvo de investigação, cidades brasileiras. Né? Dos 194 estudos, 34 são de cidades brasileiras, municípios brasileiros, seguido de 23 cidades americanas. Ainda assim, quando a gente olha o conjunto de cidades que vem sendo investigadas sobre tarifa zero e alguma relação, por exemplo, com a saúde ou impactos socioeconômicos, né, para além de uma visão meramente tecnicista de transporte, nós temos ainda uma visão muito de norte global. A maior parte das cidades investigadas é do norte global, quando você vê esse conjunto de resultados, o que significa dizer que precisamos ampliar as nossas pesquisas em municípios brasileiros, dadas as características de desigualdade social e segregação socioespacial de muitas cidades, né? Aqui está a distribuição... Já estou encerrando. Legal. Obrigada. Já estou encerrando. Aqui está a distribuição por cada um desses desfechos de interesse de todas essas publicações, e nos chama a atenção, como eu disse, que a maior parte dos estudos ainda fala sobre demanda de transporte, redução de transporte individual motorizado, e também aqui os desenhos dos estudos, o que é muito interessante notar que nós temos, dos 194 estudos levantados, 53 de experimentação natural, ou seja, estudos que verdadeiramente têm um desenho mais robusto metodológico, com grupo controle, grupo experimental, cidades comparativas como o grupo controle, que não tem tarifa zero. E, para encerrar a minha fala, é importante, como eu já disse, que essa é uma discussão que tem base legal na nossa Constituição, o direito ao transporte. É importante dizer que, nesse momento, está sendo discutida a criação, através do projeto de emenda constitucional 25 de 23, um sistema único de mobilidade, que é uma iniciativa grande
de uma série de organizações da sociedade civil, capitaneada pela ex-prefeita Luísa Erundina, deputada federal, uma série de elementos que eu convido todos a lerem esse documento da proposta da criação de um sistema de único de mobilidade. E, para encerrar, é importante dizer que assim, não dá para imaginar que a gente vai viver uma sociedade em que o principal meio de transporte das pessoas seja veículos motorizados individuais, seja carro, seja moto, que é o que a gente vem observando em boa parte dos grandes centros urbanos brasileiros. Isso é totalmente insustentável, totalmente contra todas as agendas de mitigação climática e resiliência climática que a gente vai ter que se enfrentar daqui por diante. A gente está discutindo transporte como direito e convido a todos para um evento que a gente está organizando sobre toda essa temática nos dias 5 e 6 de junho, em Mariana. A Cris vai falar um pouco sobre isso também, parceria com a Cris, Rosa Luxemburgo, Prefeitura de Mariana e CNPq, que nós vamos realizar. Fiquem atentos que em breve a gente vai soltar as informações. Desculpa por ter passado o tempo. Aqui estão os nossos canais de contato. Obrigado, gente. Imagina, Ricardo, a apresentação foi ótima. Foi só um pouquinho, só para a gente conseguir também escutar um pouquinho a Cristiane. Então, Claro. eu vou passar para ela, porque também já tem algumas perguntas que eu vou querer fazer para você e com certeza para a Cristiane vai agregar bastante. A palavra é sua, Cristiane. Bom dia a todos e a todas. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre a experiência de Mariana com o programa Tarifa Zero. Então, minha apresentação, né? Eu me chamo Cristiane Costa, eu sou formada em Engenharia da Mobilidade pela Universidade Federal de Itajubá, sou mestre em Transportes pela Universidade Federal de Minas Gerais e atuo como engenheira de transporte do Departamento Municipal de Trânsito de Mariana. Então, desde o início da implementação do programa, eu sou responsável pela gestão operacional do programa. Então, vamos lá. Antes, eu queria contextualizar um pouco, né, falar um pouco sobre as características da cidade, para a gente conseguir entender um pouco sobre o Tarifa Zero também. Então, Mariana tem uma população estimada em torno de 61 mil habitantes, mas a gente tem uma característica de população flutuante muito grande. Então, um dado foi divulgado pela Câmara Municipal de Mariana, que a gente tem uma população flutuante em torno de 30 mil habitantes. Então, a nossa população chega aí a mais de 90 mil habitantes. Então, quando a gente pensa, né, numa cidade pequena, com uma infraestrutura, né, também para uma cidade pequena, a gente está chegando num ponto que a infraestrutura não está comportando mais, né? Então, quando a gente pensa para a parte de mobilidade urbana, de transporte, a gente tem que priorizar mais o transporte público para a gente não chegar num ponto de congestionamento total, né? Enquanto você pensa no trânsito. Então, hoje a gente tem uma frota de veículos estimada em 36 mil veículos emplacados no município. É muito veículo circulando na cidade, a gente consegue perceber isso no horário, principalmente no horário de pico, né? Fora a frota flutuante, que a gente tem uma característica da mineração, né? A economia local gira principalmente em torno da mineração, então a gente tem muitos veículos de fora, né? Veículos flutuantes, que impacta também na questão da circulação viária. Então, o transporte público, ele vem, né, para a gente tentar conseguir mitigar um pouco as questões de trânsito na cidade. Então, a importância da gente priorizar o transporte público e a Tarifa Zero, ela veio também nesse cenário. Assim. Então, a Tarifa Zero, ela iniciou aqui em Mariana em fevereiro de 2022. E aí, falando um pouco agora sobre o programa, né? A gente iniciou no mesmo formato que já estava operando na cidade, né? Que a empresa operava há anos já na cidade. A gente estava operando com um contrato precário, a gente não tinha concessão de transporte público, então foi tudo realizado, assim, de 2021 a 2022. A gente passou por um processo licitatório, então hoje a gente já tem a concessão de transporte público. E o programa Tarifa Zero, ele foi instituído por meio de um projeto de lei que previa isenção tarifária ao usuário. Então, o programa ele iniciou com 12 linhas distritais, é uma característica também de Mariana, que a gente tem uma extensão territorial muito grande. Então, a gente tem muitos distritos a 45 quilômetros, 60 quilômetros da sede. Então, hoje a gente iniciou com 12 linhas distritais e 5 linhas urbanas, com uma média de passageiros transportados no mês em torno de 400 mil passageiros transportados,
e no ano em torno de 4.894.000. Com o início do programa, logo na primeira semana, no primeiro dia, né, a gente já teve que implementar alterações para a gente conseguir adequar a oferta à demanda do transporte, que essa demanda aumentou muito. Então, hoje, né, com todas as alterações, desde fevereiro de 2022, a gente foi fazendo alterações, né, para a gente conseguir não ter apenas um transporte, né, gratuito, mas também de qualidade. Então, a gente tem que adequar essa questão da oferta, que logo do início a gente já teve o problema com a superlotação, mas a gente não recuou, né, a gente avalia todos os dias, né, diariamente, essa questão de passageiros transportados para a gente conseguir adequar a oferta. Então, a gente conseguiu ampliar o atendimento das linhas distritais. Hoje são 15 linhas distritais e 6 linhas urbanas. A gente tinha uma linha urbana que tinha uma característica diametral, ela pegava bairro a bairro. Com as questões de trânsito, né, as interferências do trânsito, era uma linha que tinha muito atraso. Então, a gente dividiu ela em 2 linhas radial, ela vai do bairro ao centro, e aí a gente conseguiu ampliar o atendimento, a gente conseguiu mais viagens, né, para o usuário, e a gente conseguiu ampliar também o atendimento. Então, a média de passageiros transportados, né, atualmente gira em torno de 450.000 passageiros, e eu peguei o ano de 2024, e no ano em torno de 5.385.000. Só que esse valor, esse quantitativo, ele é muito maior. Hoje a gente trabalha com o sistema de bilhetagem, né, a roleta. Só que muitas pessoas ainda entra pela porta de trás, quando o motorista abre para a pessoa sair, né? Que hoje a gente tem a roleta na parte da frente do veículo, então a pessoa tem que entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás para ser contabilizada. Só que hoje as pessoas utilizam a porta de trás para entrar, então essas pessoas não são contabilizadas nesse quantitativo. Então, esse valor de passageiros transportados é muito maior. Aqui, eu gosto sempre de mostrar esse gráfico que reflete bem assim, sobre a questão da demanda reprimida. Então, o que está de azul é o quantitativo de passageiros transportados de 2019 a 2021. Então, ali no início, em 2019, a gente tinha ali em torno de 250.000 passageiros transportados no mês, isso considerando linhas urbanas e distritais. E aí, em 2020, esse número cai drasticamente, também por conta das questões da pandemia. 2021 também aumenta um pouco, mas não muito significativo. E aí, a partir de fevereiro de 2022, que foi o início do programa aqui, a gente teve um boom na demanda. Tá? Essa demanda aumentou significativamente para 350.000 passageiros transportados no mês, e foi só aumentando, 400, 450. Teve mês aqui que chegou a 500.000 passageiros transportados. Então, a demanda pelo transporte público aqui na cidade, ela aumentou 4 vezes mais após a implementação do transporte público. Então, isso evidencia, né, que a cobrança da tarifa, ela acarreta em uma demanda reprimida. Então, esse valor, né, é importante ressaltar que esse quantitativo, ele é muito maior. Então, aqui eu tenho um dado, a gente está num processo aqui na cidade de modernização, né, para a gente conseguir retirar a roleta e ter um dado real quanto quantitativo de usuários. Então, aqui, a gente pegou o recorte do ano de 2024, o que está de azul são os dados da roleta, né, do sistema de bilhetagem, que é o que a gente tem hoje aqui na cidade, e o que está de laranja é o novo sistema, né, que a gente ainda está em teste, a gente ainda está avaliando para ser implementado aqui na cidade futuramente. Então, esse quantidade de passageiros transportados chegou a 60% maior que o contabilizado pela roleta. Então, a gente estima aí que a gente está transportando no mês quase 700.000 passageiros transportados. Então, é muita gente que passou a se deslocar. Então, isso evidencia a importância, né, da gente garantir o transporte para as pessoas, como que você retirar a cobrança da tarifa impacta no deslocamento das pessoas. Então, essa questão da demanda reprimida fica evidente aqui com a experiência de Mariana, né? E aí, falando um pouco sobre as características do programa mesmo, né? A gente tem um custo mensal aqui em torno de 1.618.000. Agora, esse valor aumentou, vai aumentar agora um pouco. A gente teve a necessidade também de fazer um ajuste em uma outra linha, que a demanda aumentou muito.
então esse valor vai subir um pouco também, mas esse é o custo mensal. Então, como é feito o pagamento? A gente faz o pagamento por quilômetro rodado, mais o custo fixo do sistema. Então, é dividido em custo fixo e custo variado. O custo fixo a gente paga para ter ali o sistema operando. Então, esse custo fixo não muda. E o custo variado é por quilômetro. Então, a depender da linha, da quilometragem da linha, a gente faz o pagamento quinzenal também. De 15 em 15 dias a gente faz uma medição e a gente paga pelo serviço prestado, que é um grande avanço também da tarifa zero. Hoje o município consegue fazer a gestão do transporte público, que eu acredito que a maioria das cidades não consegue fazer a gestão de fato, né? Porque a gente não tem instrumentos para isso. Então, hoje, um exemplo que a gente paga R$ 3,92 por quilômetro rodado das linhas urbanas, mais o custo fixo. As linhas distritais varia, porque elas são subdivididas em grupos, né? Então, essa medição quinzenal a gente faz, a gente tem acesso ao sistema de bilhetagem, a gente tem acesso ao sistema de monitoramento dos veículos, que é um grande avanço também. O programa ele é custeado por recurso próprio do município. A gente conseguiu, após o programa, a gente conseguiu ampliar muito o atendimento ao sistema de transporte, a gente conseguiu aumentar o número de viagens. Em todas as linhas urbanas foi preciso aumentar a oferta do transporte. As linhas distritais também, algumas específicas, a gente conseguiu ampliar também. Só um exemplo aqui, a linha que tem o maior número de passageiros transportados, a linha distrital, a gente transporta em cerca de 13 mil passageiros no mês para uma linha distrital. Então, hoje, eu identifico como um grande avanço para a população de distrito, que antes, às vezes, tinha um horário, né? Um horário saindo de manhã, um horário saindo no final do dia, e às vezes nem conseguia vir para a sede. Então, hoje a população já consegue trabalhar. A gente tem relatos de pessoas que moram no distrito e hoje consegue trabalhar na sede, consegue vir na sede para fazer uma compra maior, por exemplo, um mercado maior. Então, é um grande avanço também para a população de distrito. Uma outra alteração importantíssima que impacta diretamente na qualidade do serviço é a alteração da frota de veículos. Então, a gente nunca teve uma frota tão nova. Assim, a gente está com as linhas urbanas, a gente está com praticamente todos os veículos novos, veículos 2024. Então, isso é um grande avanço também para a qualidade do serviço. E 80% das alterações operacionais do programa, elas foram feitas com base na participação popular. Então, é muito importante, para além da gente analisar os dados, né, o que a gente tem de dados do sistema de transporte, a gente avaliar também quem de fato utiliza o sistema. Então, a gente tem um canal específico do Tarifa Zero, né, Ouvidoria Municipal para o Tarifa Zero. Todo dia chegam as reclamações, sugestões, e aí a gente faz esse levantamento e com base nesse levantamento a gente consegue propor as melhorias. Então, mesmo com a participação popular, né, que isso é muito importante para as políticas públicas. E aí, agora falando um pouco sobre o impacto do programa para a gestão do transporte público, né? Eu falo que a gestão eficiente do transporte público coletivo é a principal. Hoje a gente consegue fazer a gestão mesmo. A gente consegue pagar pelo serviço prestado, que é o que tem que ser feito. Então, antes o município ele não tinha controle, ele não tinha dados relacionados ao sistema de bilhetagem, ao monitoramento dos veículos. Então, depois do Tarifa Zero, a gente tem acesso ao sistema, que é o VeuTrack, então a gente consegue monitorar o veículo em tempo real. Chegou alguma ouvidoria de desvio de rota, a gente consegue verificar em tempo real se esse veículo passou pela rota mesmo, a gente já consegue entrar em contato com a empresa, pedir, né, para algum esclarecimento, enfim. Pontualidade dos veículos, a gente consegue acompanhar a pontualidade dos veículos, que é um dos principais parâmetros que a gente utiliza para a gestão, e o número de passageiros transportados. Então, como eu comentei mais no início, a gente está nesse processo de transição de sistema para a gente conseguir um sistema mais eficiente e conseguir também melhorar a tomada de decisões para a questão da gestão. Então, a gente consegue identificar
onde a linha, né, qual ponto onde tem mais passageiros acessando o transporte, pessoas desembarcando. É a pesquisa origem-destino, isso facilita para a gestão do transporte. O município paga pelo serviço prestado, que, no meu ponto de vista, é um dos maiores avanços da implementação da tarifa zero para a gestão, que é isso, é conseguir fazer a gestão do transporte. Aí aqui eu deixei um dado que eu desenvolvi um estudo junto com o Daniel Santini, que eu gosto muito de falar isso em toda apresentação, que a gente conseguiu relacionar os dados de passageiros transportados com dados socioeconômicos. Então, a linha Mariana, que teve o maior aumento de passageiros transportados, que foi a linha Cabanas Policlínica, ela também foi a linha com maior inscritos no CAD Único, em torno de 7.137 pessoas inscritas no CAD Único, sendo que 4.170 com renda mensal até 105 mil. R$ 105. Então, a tarifa zero, ela contribuiu para ampliar o acesso à cidade de população em situações de vulnerabilidade socioeconômica. E essa é uma linha que a gente conseguiu, foi a linha que a gente mais ofertou o transporte. A gente aumentou o número de veículos circulando. Hoje a gente tem um quadro de horário de 10 em 10 minutos e ainda assim, horário de pico, a gente identifica uma superlotação dos veículos. Agora a gente está passando por um processo no departamento de estudar o padrão de deslocamento das pessoas, porque a solução não é a gente só adicionar mais veículos, só colocar mais ônibus para rodar na linha, porque vai chegar no horário de pico, por exemplo, vai ficar 3, 4, 5 ônibus parados no trânsito. Então, para além da gente estudar o padrão de deslocamento da população, a gente precisa também de outras medidas para incentivar, né, o uso do transporte público e melhorar a mobilidade urbana da cidade. E aí, um outro dado que eu gosto de trazer também é a pesquisa de satisfação que a gente fez com o usuário. Foi uma pesquisa que a gente desenvolveu em 2022, foi bem no início. A gente está no processo aqui também de fazer uma nova pesquisa e em outras áreas, não só com a satisfação do usuário, mas qual o impacto do transporte público na saúde, na educação, no comércio local. Então, foi uma entrevista que a gente fez com 2.985 pessoas, a gente entrevistou usuários e comerciantes. Com o comércio, a gente não conseguiu, né, chegar num parâmetro, né, para a gente conseguir isolar o impacto da tarifa zero. Então, a gente está reformulando essa pesquisa, fazendo uma pesquisa mais ampla, direcionada ao comércio, depois à saúde, à educação. Então, depois eu posso disponibilizar, quando a gente finalizar, eu posso disponibilizar essa entrevista. Mas aqui, essa pesquisa com o usuário, eu queria trazer alguns dados que chamam muita atenção, assim. Que 56% dos usuários não teria outro modo de transporte para se deslocar. Então, 56% dos usuários só consegue se deslocar pelo transporte público. Então, assim, isso fica claro a importância do transporte público, como que a cidade não funciona, né, sem um transporte público. Então, a importância da gente priorizar investimentos no transporte público para a gente conseguir uma cidade harmônica, uma cidade para a gente conseguir viver melhor numa cidade, né? E 92% dos usuários tiveram uma satisfação com o programa Tarifa Zero. Então, assim, por mais que a gente tenha muito que melhorar ainda no programa, né, a gente ainda tem alguns problemas pontuais que a gente está trabalhando para melhorar, para conseguir um transporte de qualidade, mas ainda assim a população, 92% da população, a gente conseguiu aprovação do transporte público. Isso é muito alto, assim, quando você pensar no transporte público, eu não vejo nenhuma outra pesquisa com esse nível de satisfação. Então, como que a simples cobrança da tarifa impacta no usuário, assim? E aí é algo que a gente está tentando também fazer esse levantamento aqui na cidade, a tarifa zero fez com que as pessoas, com que diminuísse o número de veículos na cidade. Então, a gente
está buscando dados para que a gente consiga avaliar esse impacto. Nessa pesquisa, a gente consegue ter uma expectativa, assim, que 31% dos usuários teria outra opção de utilizar carro próprio, moto ou carro de aplicativo nos seus deslocamentos, mas acabou preferindo o transporte público. Então, a gente espera que essa população aí que estaria no seu carro, na moto, no aplicativo, que migrou para o transporte público simplesmente por não ter a cobrança da tarifa. E aí... Cris, consegue encerrar em 1 minutinho para a gente conseguir conversar depois? Já estou finalizando. Ah, legal. Obrigada. Então, assim, em geral, né, impactos da implementação do programa. Mudança no modo de circulação das pessoas. Então, sem a barreira da tarifa, a gente consegue observar as pessoas se deslocando mais pela cidade. Isso é ótimo, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Em questão do lazer, Mariana tem muito evento, então a gente identificou a participação em eventos culturais. A praça hoje fica cheia todos os dias, todo horário que se passa na principal praça de Mariana, a Praça Gomes Freire, a praça está cheia. Saúde, mais acesso aos atendimentos médicos e odontológicos municipais. Eu fiz uma parceria com a UFOP agora, e a gente vai desenvolver um estudo específico para a gente avaliar qual o impacto do transporte público na saúde, no acesso à saúde. Então, a gente vai divulgar no evento que o Ricardo comentou. Então, só reforçando a importância desse evento, convidar todo mundo para participar, vai ser dia 5 e 6 de junho aqui em Mariana. E aí a gente vai lançar esse estudo com o impacto específico do transporte na saúde aqui em Mariana. E o esporte, eu gosto sempre de falar, né, de um relato de uma mãe que fala que o filho, depois do transporte público, antes o filho, ela não tinha dinheiro para pagar todos os dias para o filho ir à escolinha de futebol. Depois da tarifa zero, o filho não falta mais. A educação, a mãe, né, que falou que o dinheiro que ela economiza com o transporte público, hoje ela paga um curso de inglês para o filho. Fora o padrão de circulação na população dos distritos, que são pessoas que moram em distritos, passam a trabalhar na sede, participar de eventos, então tem acesso à cidade. Então é isso, assim, o resumo como direito à cidade. O transporte público na modalidade tarifa zero, ele vem para garantir o direito à cidade à população. Então, hoje a gente está avançando, né, em dispositivos tecnológicos, aumentar a frota modernizar a frota de veículos, novos ônibus. A gente está fazendo esse levantamento para implementação, câmera nos veículos, ar-condicionado, para a gente conseguir, né? O objetivo não é apenas um transporte gratuito, a gente precisa trabalhar para garantir um serviço de qualidade para a população marianense. É isso. Desculpe passar, gente, é difícil falar em 15 minutos. Incrível, Cristiane, também a apresentação do professor Ricardo, assim, realmente você vê como o impacto, ele assim, quando você pensa que vai ter alguma área que não possa ser impactada, você vê e ela é impactada pela tarifa zero, porque realmente é isso, é a facilidade do deslocamento, como isso vai impactar uma população que e sempre foi dependente do transporte público. Bem, e aí eu acho que falando de saúde pública, né, e aí linkando com mobilidade, o que a gente sempre fala é mobilidade ativa, né, também como uma promoção de saúde pública, de atividades corporais, atividades físicas. E a tarifa zero, ela é posta e ela tende à melhora do transporte público em si, né, pela demanda, pela renovação do que é a mobilidade na cidade, via de regra. Mas eu queria perguntar se vocês entendem ou já têm evidências de que uma tarifa zero ela também pode abrir frente para uma ampliação de infraestruturas e políticas de mobilidade ativa na cidade e qual pode ser também o impacto disso na saúde pública. Acho que a gente pode começar com o professor Ricardo, então. Legal, essa pergunta é boa. Eu acho que, antes de mais nada, para responder a sua pergunta, eu acho que vale a pena trazer um debate muito atual sobre as questões da mobilidade ativa e da própria promoção da atividade física, que até, eu diria, pouquíssimo tempo atrás, inclusive quando a gente olha os censos, né, do Vigitel, que avaliam atividade física, níveis de atividade física da população em domínios, né, e aí dividindo 2 domínios aqui de interesse, que é o lazer e atividade física como deslocamento, que é o que o Vigitel mede, e é esse dado que nós temos do Ministério da Saúde, né?
essa forma de olhar a atividade física, ela não leva em consideração, por exemplo, as condições em que isso está sendo feito, né? As condições em que esse deslocamento ativo é feito. E cada vez mais nós acadêmicos que exploramos as questões da atividade física também, com maior profundidade, a gente vem fazendo esse tipo de debate, que é a coisa do choice versus necessity, né? Então, assim, que promoção de atividade física a gente quer, né? A gente quer o indivíduo se deslocando e tendo que ficar 3 horas no transporte, 2 horas no transporte. É isso que a gente espera de promoção de atividade física, ou que ele, de fato, tenha, mesmo que seja o deslocamento ativo, ou seja, atividade física como deslocamento, ou ele tem a possibilidade de que isso também seja uma escolha, porque ele tem um sistema, uma infraestrutura com conectividade modal adequada, intermodalidade, etc, etc. Então, para começar, é importante fazer essa diferenciação, sabe? Assim, a gente não quer qualquer atividade física, né? A gente quer uma atividade física que o indivíduo faça sentido verdadeiramente para ele, aquela escolha de se deslocar ativamente, seja para a escola, seja para o trabalho, e a oferta e a infraestrutura adequada para esse deslocamento existir, com criação de calçadas, malha cicloviária com segurança, etc, etc. Então, esse é um debate importante. Como eu disse rapidamente na minha apresentação, não quero me alongar tanto, a gente tem dados ainda, diria, dependendo do modelo de análise, um pouco contraditórios em relação ao que pode acontecer com a tarifa zero sobre a mobilidade ativa. Há dados que dizem que você amplia a possibilidade de deslocamento ativo, mas há dados na direção oposta em relação ao deslocamento ativo, na medida em que você imagina que aquele indivíduo, por exemplo, que saía da sua casa e caminhava, de repente, uma certa distância até o primeiro terminal de ônibus ou o primeiro ponto de ônibus, e que ele fazia muitas vezes isso para poder economizar uma viagem ou não pegar 2 ônibus ou alguma coisa do tipo, agora ele pode estratificar melhor essa viagem dele, pegando 2 ônibus, isso não ser mais um problema para ele, isso reduzir distâncias percorridas a pé, por exemplo, né? Então, há relatos na literatura nesse sentido, que distâncias percorridas a pé, já que o ônibus agora é gratuito, ele pode optar por pegar 2 ou 3 ônibus, né? Em determinadas cidades, e relatos de estudos isso aparece. Por outro lado, há relatos em que você aumenta a atividade física no tempo livre de lazer, o que na realidade é bom, né? A gente espera que as pessoas tenham mais tempo livre de lazer para poder, aí sim, por escolha, fazer atividade física. Então, assim, agora, não vemos muitos estudos ainda na literatura respondendo exatamente a sua pergunta, que é o quanto que a tarifa zero ela vai melhorar a infraestrutura relacionada à mobilidade ativa, ou seja, o quanto que uma coisa impacta diretamente a outra. Nós, nesse levantamento, por exemplo, que a gente acabou de fazer, a gente não encontra muitos estudos com esse detalhe particular, né? Mas o que a gente, de fato, espera como hipótese é que isso tenha um impacto, a implementação da política de tarifa zero tenha um impacto sobre a promoção da atividade física, especialmente no tempo livre de lazer, também por acesso a espaços e áreas verdes, em que antes era de menor acesso, especialmente para as populações mais vulneráveis, que a gente sabe que, assim como existem desertos alimentares, existem também desertos para a prática de atividade física. Desertos de áreas verdes, desertos de parques públicos em locais mais vulneráveis da cidade. Então, nesse sentido, isso pode ter uma requalificação dos espaços. Há todo um debate também muito interessante, para fechar minha resposta, sobre quais são os possíveis impactos da tarifa zero sobre o redesenho urbano, né? Isso é um debate muito rico e muito interessante. Você imagina, por exemplo, aquele cidadão que eu dei o exemplo lá de São Paulo, que hoje opta por morar em uma condição muito vulnerável no centro, porque é lá que ele consegue, mesmo informalmente, fazer renda diária, e ele não quer morar na zona sul de São Paulo, porque tem que se deslocar e pagar a passagem todo dia. É possível que com a tarifa zero, especialmente em municípios de médio porte, esse indivíduo opte por morar mais distante, porque ele consegue se deslocar todos os dias gratuitamente em busca de emprego nas regiões mais centrais da cidade. E isso gera um processo de que, se antes essa franja da cidade não tinha muita infraestrutura, e agora você vai ter pessoas tendo mais interesse em morar nas franjas porque não tem mais o custo do transporte, é possível que essas franjas das cidades tenham a necessidade de ter investimentos em infraestrutura, né? Porque você vai ter um deslocamento da população vivendo mais nas franjas, porque ela agora pode diariamente se deslocar para os centros geradores de emprego, né? Polos geradores de viagem, e isso, obviamente, empurra uma necessidade de infraestrutura para as margens da cidade, que hoje são extremamente vulnerabilizadas, né? E com pouca infraestrutura. Então, nesse sentido, a resposta talvez seja sim,
pode ter algum impacto interessante sobre a infraestrutura, e a gente tem que avaliar, portanto, que custos seriam esses também. Posso complementar a resposta? Por favor. Então, falando aqui da experiência de Mariana, assim, sim, a gente conseguiu evidenciar esse impacto porque as pessoas estão se deslocando mais na cidade, então os pontos de embarque e desembarque eles estão ficando mais cheios, a gente vê pessoas ali mesmo deslocando, então as pessoas começam a cobrar. Nossa, mas esse ponto aqui já não está cabendo mais gente, então vamos ampliar. A gente chegou num ponto que a gente é até uma das demandas que está aqui para a gente já tem, né, um projeto até de ampliação dos pontos de ônibus, ampliação de calçada, tem terminais que a gente tem que fazer ampliação de calçada, diminuir, tirar estacionamento mesmo para ampliar o ponto de ônibus. Então, isso é maravilhoso, assim. Acaba que a implementação da tarifa zero, ela puxa outras ações, né, outras medidas que prioriza o modo ativo. Então, até mesmo assim, tem um bairro aqui, né, que não tem infraestrutura, assim, uma habitação regular, aqui que a gente chama, né, que todo é gigantesco, assim, cerca de 10 mil moradores nessa habitação. E aí o pessoal cobra o transporte público ali, que o transporte público passe ali pelo bairro. Só que não tem infraestrutura. Então, o município chegou num ponto que a gente tem que garantir a infraestrutura para essa população para depois a gente conseguir dar o acesso ao transporte público. Então, uma coisa puxa a outra. Assim, na prática, é muito real essa afirmação. E eu acho maravilhoso, assim, a gente está conseguindo evoluir muito, assim, não só com o transporte gratuito, mas nas políticas de mobilidade ativa mesmo. Acho que ouvindo vocês falando assim, a gente vê que a tarifa zero ela não é uma política de transporte, né? É uma política de cidade. Ela engloba muitas coisas. E por isso que a gente está falando, a gente trouxe aqui a tarifa zero no contexto da saúde pública, né? Então, ver como as áreas elas se mesclam. Achei ótimo que você comentou, Ricardo, sobre a questão do redesenho urbano. E também fico muito com essa curiosidade do impacto, né, nos modais ativos, principalmente, por exemplo, na bicicleta, né? Se as pessoas migram da bicicleta para o transporte, até perguntar a Cris se vocês também tiveram essa análise da divisão modal também, com esse modal da bicicleta. Para deslocamentos diários, eu acho que o Ricardo respondeu super bem sobre a questão da atividade física em si. E aí, por conta do tempo avançado, eu vou trazer duas perguntas também do chat para você, Cris. O Giancarlo perguntou falou que ele ficou um pouco de dúvida sobre a questão do cálculo do custo por quilometragem, então o que inclui nesse cálculo, né, e o que é o custo fixo. E também o Fernando ele perguntou se teve alguma evidência sobre aquela pequena queda que você mostrou nos últimos meses do transporte público, se teve alguma influência ou se foi alguma coisa, algum evento especial, digamos assim. Certo. Então, primeiro falando sobre o custo, né? O custo variado, ele é basicamente, né, o quilômetro rodado mesmo, então envolve combustível, arla, esses parâmetros que envolvem a quilometragem. Então, se o veículo operou, a gente paga, se não, esse custo variado a gente não paga, a gente faz a dedução por viagem. Então, se está previsto 60 viagens, ele executou só 40, a gente faz a dedução das viagens não executadas. Esse é o custo variado, então é quilometragem rodada. E o custo fixo envolve todos aqueles custos que a gente precisa para ter o sistema funcionando, que é administrativo, o custo do veículo, são diversos custos, né? Pessoal, taxas, remuneração. Depois eu posso até disponibilizar, eu não, foi o Giancarlo, né, que perguntou, eu posso disponibilizar essa divisão de custos, porque são muitos parâmetros, não vou lembrar todos agora, mas eu posso disponibilizar isso. Agora, a outra pergunta, deixa eu ver aqui. Sobre a variação. A queda. Né? Isso, a queda do número de passageiros. Na verdade, a gente não tenho, né, nenhuma evidência sobre o porquê dessa queda. Geralmente a gente avalia essa queda nas férias, por exemplo, a gente consegue verificar, até de 15 em 15 dias mesmo, mensalmente a gente consegue verificar uma queda no período de férias, porque a utilização
pelos estudantes também, né? Isso aumenta muito. Mas não teve nenhuma evidência assim geral, né? A única coisa que eu gosto de reforçar mesmo é que esses dados eles não estão reais, assim. Eu gosto de trazer para a gente ter uma dimensão, né? Mas esses números são muito maiores. E depois desse novo sistema, acho que a gente vai conseguir identificar pontualmente, assim, até linha por linha, sabe? Legal, muito bom, professor Ricardo. E Cristiane, assim, realmente acho que Bia resume muito bem a tarifa zero, a política de cidade, para uma sequência de coisas. Acho que, bem, já puxando também as considerações finais, a gente está um pouco avançado no tempo. Acho que, como vocês entendem, quais são os próximos passos da tarifa zero no Brasil, assim, quais é que podem ser os impactos disso na saúde pública ou em qualquer outras questões, com ampliação, inclusive aumentando para cidades maiores. Acho que é assim que a vontade. Acho que a gente pode começar dessa vez com o Cristiano, então. Bom, eu vejo que a gente agora, eu gosto de falar que a gente está num caminho sem volta, né? Agora a gente tem que buscar mesmo incentivos a nível federal mesmo, né? Para a gente conseguir sustentar o sistema de transporte público. A gente está falando, eu falo de uma cidade pequena, então a gente faz o recurso é vindo do próprio município, mas se você pensar numa cidade grande, né, custear o sistema de transporte de uma cidade grande, a gente precisa de outras formas de financiamento. Então, a saída para a gente conseguir, né, eu vejo que a saída para a gente conseguir um sistema de transporte de qualidade é aplicando a tarifa zero mesmo, em todas as cidades. Isso tem que ser algo como o SUS mesmo, né? O Sistema Único de Mobilidade. Isso tem que caminhar para a gente conseguir um sistema de qualidade, para que todas as pessoas consigam ter acesso aos outros direitos, né? Até porque o transporte é o acesso para todos os outros direitos. Então, eu vejo que essa é a saída, assim. Aí já posso fazer já minhas considerações finais. Então, queria já agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da experiência de Mariana. Quem tiver interesse, né, disponibilizar a apresentação, algum dado, ou conversar sobre, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo, para a gente conseguir desenvolver estudos mesmo para avaliar os impactos em todas as áreas, não só no transporte, que já está claro, né, na mobilidade urbana, mas na saúde, na educação, no comércio, enfim. Obrigada, gente, pela oportunidade, e é isso. Legal. Muito bom, Cris. Gente, assim, eu sou cada vez mais um entusiasta da tarifa zero, porque a gente vem conversando com prefeituras e vendo o que vem acontecendo, está acontecendo nessas cidades brasileiras com tarifa zero. E eu talvez seria aqui um tanto ousado, mas de afirmar que cada vez mais eu vejo a tarifa zero como uma das políticas mais disruptivas que a gente pode ter no Brasil, sabe? Lembro de um artigo publicado pelo Roberto Andrés, um colega colaborador nosso, urbanista da UFMG, que falou que o Tarifa Zero é o novo Bolsa Família, né? De um programa que, de certa forma, quase a gente pode falar de redistribuição de renda, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir com seriedade, cada vez em âmbitos políticos mais superiores, né? Chegando ao âmbito federal. Né? Temos uma PEC que está sendo discutida, proposta pela deputada Luiz Erundina, que tem toda uma história fundamental com a tarifa zero, né? Foi a primeira que propôs um PL de tarifa zero quando era prefeita de São Paulo na década de 90. Então, a gente sabe da dificuldade em retomar, né, programas sociais pós um período muito difícil brasileiro, em que programas, direitos sociais foram cortados. Então, recuperar direitos sociais é algo que a gente está na hora do dia, né? A gente vê todo um debate sobre o esquema de trabalho, né, 6x1 no Brasil, agora a questão da reforma tributária, que foi um marco histórico para o Brasil, fazer uma reforma tributária, agora também as questões do imposto de renda, tentando facilitar acesso à renda e economia de renda para as camadas mais vulneráveis, que agora, na verdade, podem ganhar até R$5.000 no imposto de renda, isentando o imposto de renda, né? A discussão importantíssima sobre a questão da progressividade do nosso imposto de renda, que é um debate que já deveria ter acontecido e se fortalecido, e eu incluo a tarifa zero nesse mesmo lugar, sabe?
de um debate sobre escala de trabalho 6x1, sobre reforma do imposto de renda, uma reforma mais progressiva, assim como deve ser o transporte, né? Não dá para a gente imaginar que aqueles que menos podem são os que mais sustentam o sistema. Isso é altamente regressivo, isso é perverso, e a gente precisa mudar a lógica desse sistema. Então, é assim que eu vejo os próximos passos. Objetivamente falando, precisamos conquistar novos municípios, apoiar a implementação dessa política e, quiçá, quem sabe, ter uma grande primeira capital brasileira com a política de tarifas zero implementada. O debate está muito quente em BH, em Belo Horizonte, né? Então está bastante avançado o debate em BH, e a gente vem acompanhando esses debates. Quem sabe a gente tem uma primeira cidade, em breve, uma primeira capital com tarifa zero, para até desarticular o argumento que a gente sempre recebe, que isso só pode funcionar em cidade de pequeno porte. O que já não é uma verdade, que a gente tem municípios já com 300, 400 mil habitantes funcionando com tarifa zero. Então, acho que é isso, sabe? Para mim, para fechar minha fala, é tão disruptivo quanto uma mudança de escala de trabalho como o 6x1, que está sendo debatida hoje no Congresso, é tão disruptiva como uma reforma do imposto de renda e outros programas sociais como o Bolsa Família, etc. E tal. Precisaria estar sendo discutida numa escala nacional com muito mais força, com muito mais participação da sociedade civil, não apenas na área do transporte, mas de outros setores, haja visto que os impactos são muito intersetoriais, interseccionais, então é fundamental uma live como essa para juntar essas pessoas, juntar esses atores de diversas áreas do conhecimento, e essa é uma pergunta que eu faço aqui, ó. Quem que está assistindo que é da área da saúde ou de outras áreas que não do transporte, especificamente, né? A gente tem que realmente ampliar esse debate. Agradeço a participação, acho muito importante estar discutindo sobre isso, somos entusiastas e sigamos aqui em colaboração. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, Ricardo, Cristiane também, muito obrigada pelas colaborações. Bom, enfim, né, foi o que a gente comentou. A tarifa zero também não é uma política única, a Cris comentou que teve uma transformação na cidade, então não é uma política única, é uma política de cidade, ela tem que vir acompanhada de outras políticas, sim, mas dá para perceber como é um eixo muito estrutural. E uma frase assim que eu gosto muito assim de falar é que o transporte é um direito que garante outros direitos, né? Então não só a saúde, que a gente vem comentando, mas acesso à educação, acesso a serviços. E quando a gente fala de saúde, né, o Ricardo falou muito de atividade física, essa questão também falou de lazer. Então, às vezes, até saúde mental, então das pessoas terem esses espaços, as pessoas também precisam ter esses espaços para ir, então retomando a questão do uso do solo. Enfim, é uma política muito complexa, eu fico muito feliz a gente ter a oportunidade de comentar hoje. Queria agradecer, bom, de novo, né, nossos convidados, também agradecer aos espectadores que também continuaram com a gente até aqui, a gente avançou um pouquinho no tempo, mas também fica o convite para responderem a pergunta do professor Ricardo sobre de que áreas, né, de atuação vocês são. Giancarlo, Patrícia, Carla, Hélio, Cristian, Fernando, todo mundo que participou aqui. Lembrando que a live vai ficar disponível no YouTube, então se alguém perdeu algum pedaço, se alguém quiser retomar algum conteúdo, também fica à vontade. Nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, no dia 15 de abril, na live Bicicleta e Geração de Renda, o programa Grau de Fortaleza, onde a gente vai discutir, né, como a cidade de Fortaleza aproveitou o potencial da bicicleta com esse programa para promover a inclusão social, criar oportunidade de emprego e transformar a mobilidade urbana de fato. Sigam as nossas redes sociais, então a gente está tanto no LinkedIn, como no Instagram, como Painel Mobilidade e também Instituto Cordial. E relembrar todo mundo, né, da rede PBM, né, convidando todos os representantes municipais que ainda não participam da rede ou ainda não conheceram, que venham conhecer a rede através da manifestação de interesse. E também lembrando, deixo o convite também para o evento que o professor Ricardo e a Cristiane também vão realizar dia 5 e 6 de junho em Mariana, para falar um pouquinho mais sobre o tema que a gente falou aqui nessa live hoje. Então, muito boa tarde a todos, a gente se vê nas próximas atividades. Um abraço.